Está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê e hoje a gente vai abrir o programa com a nossa super nutricionista Luana Zappellini. Bem-vinda! Muito obrigada, obrigada pelo convite. A gente vai começar o programa falando sobre alimentação saudável para as tentantes. Lu, a gente sabe que um corpo saudável tudo é mais fácil, né? Tudo facilita. Então, assim, para aquela mulher que está tentando engravidar, ela ter um corpo saudável, uma alimentação ok, isso ajuda ela. Já tô tentando e não consigo engravidar. Então, quem sabe dar uma olhadinha na tua alimentação? O que tu acha? O que tu me diz? Então, com certeza, esse eu acho que é o principal, né? É o principal fator para a gente engravidar, ter uma gestação saudável. Eu sempre falo para as minhas tentantes, primeiro de tudo, vamos preparar o terreno. É verdade. Né? Então, não tem como, a mesma coisa, vamos plantar uma árvore, né? Ou plantar, né? Ou alguma verdura, tem que estar um solo fértil e a gente tem que estar com terreno fértil. Como que a gente vai fertilizar, né, o nosso corpo? Com vitaminas, com minerais, com uma alimentação que seja o mais natural possível. Então, o principal de tudo seria a gente excluir os alimentos inflamatórios, como, por exemplo, leite e derivados, quem não conseguir excluir, mas pelo menos reduzir, né? Então, tentar reduzir ao máximo esses alimentos acidificantes, né? Excesso de gorduras, excesso de açúcares, alimentos industrializados, excesso de glúten também, que é extremamente alergênico. Então, acho que está aí, a pessoa já tentou várias vezes engravidar e não está conseguindo, então vamos tentar tirar da nossa alimentação os alimentos alergênicos e inflamatórios. Daí, com certeza, já vai dar uma movimentada ali naquele terreno, que é o nosso útero, né? E aí, eu acho que logo já vem um positivo. E aí, com esse positivo, vem a tão sonhada gestação. Como se cuidar na gestação? Que a gente sabe que tem algumas fases que dá vontade de devorar tudo, até as paredes. E aí, como que a gente faz, assim, tem alguns alimentos que sejam específicos, nutrientes que a gente precisa? Dá uma luz aí para nós. Bom, então, né, quando eu sempre falo que o segredo de tudo, né, é ter uma alimentação mais consciente, comer comida de verdade. Então, quando essa gestante ela está com uma alimentação saudável, comendo frutas, verduras, cereais integrais, né, ela já está tendo um bom aporte de nutrientes e principalmente priorizar o consumo dos orgânicos, né? Que os orgânicos têm em torno de 98% mais nutrientes. Olha só. Né? E também não vai essa quantidade de agrotóxico para o bebê, porque tudo que a mãe come passa para o bebê. Sim. Então, sempre priorizar uma alimentação mais saudável, mais natural possível. Claro que a gestante vai precisar aí de todas as vitaminas, minerais, né? Vitaminas do complexo B, o zinco, que é um mineral fundamental, né? Que participa de todas as funções do nosso organismo. Então, eu não poderia falar de um alimento específico, teria que ser uma alimentação em geral, que seja o mais natural. Grãos integrais, exatamente. Legumes, verduras, frutas. Isso, frutas, verduras, cereais integrais, grãos, sementes. Né? O ômega 3 é muito importante na gestação, que melhora a cognição do bebê, também previne essa depressão pós-parto. Né? Então, o ideal seria ter essa alimentação mais variada possível. Eu sempre falo para as gestantes, 5 dicas aí para ter uma gestação muito saudável e para garantir a inteligência do bebê. Então, vamos lá. Olha só, 5 dicas, adoro. Então vamos lá. Primeiro de tudo, consumir pelo menos 2 ovinhos por dia, de preferência caipira ou orgânico, né? Outro ponto seria o ômega 3, né, que é super importante, suplementar pelo menos 2 gramas de ômega 3 ao dia e também consumir mais peixes, né? Outro ponto seria o ácido fólico, na forma de 400 microgramas, que é a dosagem que a mamãe precisa, né? Outra dica seria, claro, fazer atividade física, que também garante aí a inteligência do bebê, por incrível que pareça. Então, mamães, façam também atividade física, claro que com orientação, né? Sim. Então, outra dica é cuidar da saúde intestinal. Porque o bebê, ele nasce com a mesma microbiota da mãe. Então, por isso a importância da mãe ter uma microbiota intestinal saudável. Então, além de garantir, né, fortalecer o seu sistema imunológico, também vai melhorar a absorção de nutrientes, tendo uma microbiota intestinal saudável. E o bebê vai também prevenir uma série de doenças, também vai prevenir cólicas, né? E vários outros sintomas. Então, isso é muito importante. Então, por isso também a importância de tomar probiótico na gestação. Isso que eu ia te perguntar, como é que cuida da microbiota? Probióticos? Comendo comida de verdade, que é comida para as bactérias boas, e tomando probiótico a gestação inteira.
Que bacana, Lu. E para aqueles momentos de fome, um docinho, tu tens um manual com receitas? Conta para nós. Sim, então tem aqui, ó, o Manual da Gestação Saudável, que eu desenvolvi esse livro durante a minha gestação. Como eu já atendia muitas gestantes, sempre fui apaixonada por esse universo, e resolvi escrever, né? Contando aqui várias dicas, porque muitas mães têm dúvidas, né, do que comer, dúvidas assim de alguns sintomas, por exemplo, tô com azia, tô com constipação. Fases, enjoo, azia, tem cãibra, tem várias coisinhas, então eu dividi o livro com algumas partes ali de sintomas, o que fazer para tratar, por exemplo, dor de cabeça, ou constipação, ou enjoo, e também quais são as vitaminas minerais fundamentais nesse momento, então eu especifiquei, explicando a importância de cada uma delas. Também coloquei orientações fundamentais aqui para a gestante, mas o principal aqui são as receitinhas. A gente ama. Então tem muitas receitas, então está dividido ali em receitas para, né, quando bate um enjoo, o que eu posso comer. Que legal. Tem receitas ali também quando bate aquela vontade de comer doce. Então tem várias receitas saudáveis que essa gestante pode comer com prazer e sem culpa. Ótimo. Então não tem problema nenhum, ela pode comer uns docinhos do bem. E também tem aqui várias receitinhas salgadas, o que eu vou comer no almoço, no jantar, algo que seja extremamente nutritivo, né, para a mamãe e para o bebê. E além disso, como eu também sou naturóloga, tem também aqui um guia de algumas terapias naturais que a gestante pode fazer nesse momento para melhorar uma série de sintomas. Nossa, que bacana. Então, assim, engravidou, esse daí... Manual completo da gestação saudável. Que bacana, porque assim, isso daí vai interferir em tudo. A gestação, a gente sabe que é a base para tudo. É na gestação que a gente previne várias doenças no bebê. Sim. E a gente já vai criando os hábitos alimentares, porque a gente sabe que lá dentro o bebê também já sente o gostinho, depois na amamentação também. Então, tudo começa por nós, né, Lu? É bem isso. E hoje, assim, muitas mães me perguntam, né, eu até nem trabalhava com introdução alimentar, mas como o meu filho tem uma alimentação super saudável, meu filho hoje está com 2 anos e meio, e ele toma suco verde desde os 7 meses. E as mães me perguntam, o que tu fizesse que teu filho toma suco verde? Simples, eu tomei a gestação inteira, eu tomei a amamentação inteira e depois ele me via tomando, ele quis e ele foi natural para ele adorou, porque ele já estava acostumado com esse gosto, né? Com certeza. Então o paladar dele já desenvolveu na gestação, né? Isso é super importante. Tudo que a gente come, tudo que a mãe come vai influenciar na saúde do bebê e no paladar do bebê também, né? Nossa, Lu, adorei a tua participação, amei todas as informações. Obrigada. Tenho certeza que se você está tentando engravidar e não conseguiu ainda, agora já sabe um caminho. A alimentação é fundamental para você conseguir o seu positivo. E depois na gestação tem esse manual incrível, cheio de dicas. A Lu atende aqui em Florianópolis, também atende consultas virtuais agora nessa questão da pandemia. Então, assim, se você está precisando de uma ajuda para engravidar, ou também uma ajuda para saber o que comer durante a gestação, procure o trabalho dela, que ela é incrível. Lu, obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. O nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. Aqui o atendimento é personalizado e humanizado. E o mais legal, feito por mãe e filha, que são referência no estado. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos
e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. Agora a gente vai falar sobre um assunto tão importante que é a amamentação. Aqui do meu lado está a Sol, que é a nossa enfermeira obstétrica e também consultora de amamentação, que vai nos ajudar a levar para as mamães informações relacionadas à amamentação. Sol, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E eu queria começar entendendo se existe alguma preparação para a gestante. Tô lá com o barrigão crescendo, o que eu posso fazer? Bucha no peito, Sol, o que é mito, o que é verdade? Nos ajuda, Sol. Mariana, assim, ó, é muito complicado isso, né? Porque muitas pessoas dão várias dicas, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. A gente fica perdida. A gestante realmente fica muito perdida. E, na verdade, assim, ó, não deve se passar bucha, não deve se passar. Tem gente que chega para mim e diz, posso ir para o banho e esfregar a toalha no peito. Para que fazer isso? Não precisa. Isso pode machucar. A natureza toma conta disso, né? Isso pode machucar, exatamente. Antigamente se fazia muito isso, né? Hoje não se faz mais. E o que eu sempre falo para as mães, assim, ó, tome sol. O sol é a única coisa que é saúde, na verdade, né? É a única coisa que vai fortalecer a pele do mamilo. Vou tomar 1 hora de sol? Não, gente. É o sol fraquinho, 10 minutinhos por dia, no início da manhã, no final da tarde. E isso é que deve fazer. Não e assim, é um tempinho curtinho, né, Sol? Dá para ir para a sacada, para o pátio, para algum lugar que tenha. É um tempinho que já vai tomar o sol para se, né? Sim, o corpo já precisa. Isso. E é só, não precisa ir para chuveiro, esfregar, passar bucha, passar creme. Não precisa nada disso. E assim, seria interessante também a gestante fazer algum curso durante a gestação sobre a amamentação, já entender, mas obviamente a gente sabe que o vamos ver acontece mesmo quando o bebê nasce, né? Isso, mas é importante. Mariana, é muito importante, assim, ó, quando o profissional senta com a família e explica, né, o que pode acontecer no trabalho de parto, após o parto, o que pode acontecer com o bebê. Às vezes o bebê nasce e vai para a hora ouro, mas em alguns momentos nasce e não consegue se colocar na hora ouro. Às vezes pode acontecer alguma intercorrência com a mãe e com o próprio bebê, né? Às vezes é um trabalho de parto muito demorado e o bebê acaba nascendo um pouquinho descompensado. Então, isso a gente tem que respeitar, não se deve colocar o bebê na mama já de imediato se o bebê apresentar algum desconforto. Entendi. A gente tem que esperar o tempo do bebê, né? A hora ouro é importante? É muito importante. Então, o vamos ver mesmo vai ser quando o bebê nascer. Mas a mamãe, e no caso a gestante, ir para a maternidade preparada para que tudo pode dar certo, para o momento da hora ouro, mas esse momento da hora ouro, ele pode demorar um pouquinho mais para acontecer, né? E a mãe já vai preparada, que amamentar é difícil, mas que é muito possível, você mesma é prova disso, né? Que sofreu tanto, mas que está aí amamentando a Martina. 2 anos já. Linda. Graças a você. Que bom que deu certo, né? Muito. Eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar uma família, mas eu sempre digo, assim, ó, Mariana, se o profissional se dedicar àquela família, tudo vai dar certo. É verdade. Né? Porque não é eu que vou fazer, eu vou estar te ajudando. E você me passou muita confiança, além de me ensinar, porque era algo que eu não sabia, a posicionar ela certinho, a acertar na pega. E tem toda a questão também, Sol, da massagem, da ordenha, porque o leite foi vindo,
foi vindo e não saía, então, como tu sabes, tive mastite, então todo esse acompanhamento eu tive com você e sou muito grata a toda essa ajuda, e realmente eu indico assim para todo mundo o trabalho de uma consultora de amamentação. Com certeza, quem puder conhecer o trabalho da Sol, melhor ainda, que eu sou a prova viva disso. Mas em outra cidade, em algum outro lugar, buscar um acompanhamento, porque é tão maravilhoso para o corpo da mãe e para a formação daquele corpinho de bebê. Então, eu acho que buscar informação e ajuda de um consultor de amamentação na hora que o bebê nasce, já ter lá assim para colocar tudo certinho, porque são nos primeiros dias que acontecem os maiores acidentes, né, Sol? Os primeiros dias, assim, nasce o bebê, se o profissional que está ali junto já não colocar o bebê direito no peito, entender como que aquela mãe tem que segurar o bebê, como que ela tem que se posicionar, como posicionar o bebê, as coisas já começam a dar errado ali no início. Então, é muito importante ter um acompanhamento desde o início, porque a mãe vai se sentir mais segura, com certeza, né? E as coisas vão dar certo, com certeza. E não machucando o bico, a amamentação vai ficar mais fácil, né? Facilita muito. muito. Não tem que sarar, curar aquela mama, né? Exatamente, exatamente. Então, quando as coisas acontecem que fluem, né, corretamente, se eu tiver uma consultora, minha mama não vai encher muito, não vai empedrar, não vai doer? Vai, mas o profissional tem que estar ali para ensinar aquela mãe a fazer massagem. Muitas das vezes tem que ele fazer a ordenha, porque eu não posso te cobrar, você tem que aprender a fazer a ordenha, porque naquele momento é tudo muito difícil. Então, se o profissional vai, ele se dispõe a fazer isso, aquela mãe vai se sentir mais segura e vai pensar com ela mesma, poxa, eu vou conseguir. Entende? Porque depende do apoio, assim, depende do apoio do profissional, da família, né? Eu sempre digo que o esposo ali do lado é muito importante, porque é importante o profissional ensinar para o esposo, que tem uns que são bem dedicados, faça massagem, né? Tem o shake, tem mexer com a mama toda, tem que mexer com a base da mama. Não adianta fazer a massagem só ali na areola, tem que fazer a massagem na mama toda, engloba toda a mama, né? E é muito importante o casal saber disso direitinho, porque quando a mãe está insegura, né, não consegue, o esposo vai ali que eu vejo tantos com tanto carinho, assim, e vão, e mexe, e fazem, amor, vai dar certo, e isso me enche, sabe? Com certeza. Me enche. E eu fico muito feliz quando eu vou atender alguém, eu saio da casa da família e depois vem a mensagem, Sol, muito obrigada, deu certo. Mas eu sempre digo, não é eu, é qualquer profissional, se ele se doar, as coisas tendem a dar certo. Ai, que lindo, Sol. Assim, ó, amei. Muito obrigada pela tua participação. No próximo programa eu quero conversar sobre as mamas machucadas, o que a gente pode fazer. Eu sei que tem laser. Grandes surpresas. É verdade. Então, assim, muito obrigada por hoje. Espero que tenha ajudado você. E fique de olho, porque logo, logo a gente traz mais informações sobre amamentação. Até a próxima. Vamos falar um pouquinho sobre a consulta pediátrica no pré-natal. O recomendado é que toda gestante passe por uma consulta com pediatra por volta de 32 semanas de vida. Essa consulta é importante para o pediatra conhecer essa família e esse bebê que está a caminho, e também para a família ter esse primeiro contato com o profissional que vai acompanhar eles. A família pode tirar dúvidas, o pediatra vai passar algumas orientações importantes sobre esses primeiros dias de vida, uma vez que a primeira consulta com o bebê vai ser de 7 a 10 dias de vida. Quando esse vínculo já está formado antes, todo mundo sai ganhando. Agora a gente vai falar sobre introdução alimentar
E eu tenho aqui no meu time a melhor das melhores quando se fala em introdução alimentar, a Carol Bandeira. Obrigada por estar aqui conosco. Vamos levar muita informação de qualidade para as mamães, principalmente nesse assunto que as mães têm tantas dúvidas, né, Carol, que é a introdução alimentar. Como que começa? Qual a idade certa para começar? Quais os sinais que o bebê apresenta que está pronto para começar a introdução alimentar? Sal, açúcar, enfim, é uma infinidade de perguntas. Então, vamos pelo começo. Qual a idade para começar a introdução alimentar? Primeiro, eu queria te agradecer, né, de estar aqui hoje, fico bem feliz. E falar desse assunto, né, que é o que eu faço todos os dias e eu amo. E a idade, na verdade, certa para a gente iniciar a introdução alimentar do bebê é ele que tem que nos mostrar, né, quando ele estar pronto. Efetivamente, o que a gente sabe, né, da referência, né, dos guidelines e tudo é que as crianças, elas podem começar a se alimentar a partir dos 6 meses, né? Isso é de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Organização Mundial da Saúde, né? Porém, a gente tem bebês que mesmo com 6 meses, né, de idade, eles ainda não estão prontos. Por quê? Porque a gente precisa ter alguns aspectos que são bem importantes quando a gente fala de introdução alimentar, que é o desenvolvimento motor fino, que a gente fala. Então, a gente tem algumas questões que são importantes, que é o estado de prontidão, então a criança, né, ter o pescocinho mais firme, as costas, né, o pescoço e as costas mais firmes. A criança precisa ter a prensa, né, então pegar, né, as coisas, ela conseguir pegar o alcance, então alcançar as coisas, né, então são partes do desenvolvimento motor fino que isso tudo tem que estar pronto para que a criança efetivamente queira comer, né, e inicie a introdução alimentar. Carol, a gente inicia com fruta, a gente inicia apresentando todos os alimentos, já café da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar, como é que começa essa introdução? Primeiro ponto que é bem importante a gente falar é que os bebês, eles precisam ser aleitados, seja ele de leite materno ou seja ele de fórmula artificial, né, para a idade do bebê até os 6 meses, né. Após os 6 meses, efetivamente o bebê vai começar com a alimentação complementar. Por quê? Porque ela é complemento ao leite, que é o principal alimento até 1 ano de idade do bebê, né? Então, antigamente se falava que se iniciava com as frutas, demorava alguns dias, né? E hoje não, hoje a gente já sabe, através de infinitas pesquisas, né? Principalmente a gente tem muitas pesquisas aqui no Brasil, nos mostrando que efetivamente o que a gente precisa fazer com que o bebê inicie é com todos os tipos de frutas, verduras, legumes, carnes, leguminosas. Então, a gente tem que apresentar os alimentos todos para os bebês. Por quê? Porque a gente tem uma chamada janela imunológica, que é dos 6 meses aos 9 meses, em que potencializa alergias alimentares e que a gente não fazendo a apresentação desses alimentos, a gente pode ter muitas possibilidades de alergias, de doenças crônicas que não são transmissíveis, como diabetes, e desenvolver também doença celíaca, intolerâncias, né? Então, nesse período é o período de realmente mostrar para eles o maior número de alimentos. Nesses grupos, leguminosas, que a gente tem os grãos, feijão, todos os tipos de feijão, grão de bico, ervilha, as frutas, legumes. Então, assim, basicamente, nas principais refeições, né, que é almoço e jantar, a gente tem os 5 grupos alimentares, então entra os carboidratos, esses carboidratos vão entrar todos eles, né, seja arroz integral, macarrão grano duro, batata, inhame, cará, tudo, aipim. Depois as leguminosas, todas elas, né, então feijões, grão de bico, ervilha e lentilha. As carnes, todas elas. Peixe, principalmente a gente precisa, né? E carne de porco? Carne de porco também. A gente só não introduz em alguns locais, vou deixar isso bem claro, né?
é o camarão, mas a gente tem que levar em consideração onde as pessoas moram. Se eu tenho pessoas que moram aqui na Ribeirinha e eles pescam camarão, a mãe já é acostumada a comer camarão, essa criança, através do ventre da mãe, do líquido amniótico, ela já tem esse contato. Claro. Então, não tem como eu dizer assim, não, você não pode dar para o seu filho isso. Então, a gente tem que levar em consideração também as particularidades de cada um e das regiões. Com certeza. Depois a gente tem os vermelhos, amarelos, alaranjados, que entra cenoura, beterraba, abóbora, todos eles, né? Berinjela. E a gente tem também os alimentos que são verdes, todos eles. Brócolis, espinafre, mostarda, enfim, todos eles, né? E lembrar sempre que até 1 ano de idade os bebês só podem comer alimentos cozidos, né? Sem alimentos crus. E aí a gente pode oferecer um pratinho com o alimento para a criança pegar, a gente pode fazer uma comidinha, um refogado, sopa, como é que funciona? O ideal é que aos 6 meses de idade, o primeiro mês, né, de 6 a 7 meses, as crianças comam os alimentos sem nenhum tipo de tempero, então alho, cebola, nada, né? Nenhuma gordura também? Nada, para efetivamente a criança sentir o gosto, né, o sabor do alimento. E a partir dos 7 meses a gente pode sim colocar então todos os tipos de temperos, menos sal, pimenta e noz moscada, né? A gente não utiliza antes de 1 ano. E porque a gente também tem, obviamente, doenças crônicas como hipertensão, que potencializa na primeira infância, né? E também doenças que são ligadas ao desenvolvimento, né, do rim, né? Que a gente também não consegue filtrar, então a gente vai prejudicar. Então isso também por isso não se coloca sal, nem pimenta, nem noz moscada, porque são também alimentos que aceleram mais, né? E lembrar das frutas, né? A gente qualquer tipo de fruta eu posso oferecer. Se no primeiro dia da introdução alimentar do meu filho eu quiser oferecer um morango, eu posso. Jaca, pode. Limão, pode. Maracujá, abacaxi, qualquer coisa. Todos os tipos de alimentos. Antes só se falava, mamãozinho, bananinha. Então a gente sabe que agora não. A gente pode oferecer todas as frutas. Todos. Começa a introdução alimentar com o café da manhã, dando uma frutinha. Isso. Depois já vem o almoço. Então assim, o bebê já começa começa a comer. Sem criar muita expectativa, né, Carol? A gente vai mostrar, apresentar os alimentos para as crianças, né? Para os bebês. Porque assim, até efetivamente o bebê comer, ele passa por vários outros processos, que é tocar, cheirar, passa no rosto, no ouvido, joga no chão. Eu sempre falo que é bom ter um cachorro aspirador, né? Porque daí eles vão comendo tudo que a criança não come. E o último é comer, engolir, porque todas essas outras coisas fazem parte do processo do se alimentar e do comer. Que a criança precisa ter autonomia, né? Explorar os alimentos, conhecer os alimentos. Então, tudo isso faz parte do se alimentar. Fala pra gente um pouquinho sobre esse livro lindo que tu trouxe. Esse é o primeiro livro, meu e da Sil, que é a minha sócia, né? Que a gente tem o Em Família. Antes a clínica era o Em Família e quando a Silvia foi embora, então se transformou a clínica só Carol Bandeira. E a gente tem hoje o Em Família Nutrição, que ele ficou com os materiais, na verdade, que a gente desenvolveu. Então a gente tem livros, e-books, cursos, essas coisas. E a gente tem esse livro, que ele está na Livraria Catarinense, né, para comprar no shopping ou no site, e a gente hoje faz 2 semanas que ele foi autorizado, como ele é um livro editado, né, com IBNS, né, então ele tem que ser autorizado, ele é um livro digital hoje, ele tá no meu site, para poder comprar ele digital, já consegue baixar na hora também. Nossa, que bacana, Carol, muito obrigada pelas tuas informações, eu adorei. Espero que você tenha gostado também. Se está aí nesse processo da introdução alimentar, a Carol já nos ajudou bastante. E até a próxima, Carol. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente.
Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Então, falando em alimentação saudável, é óbvio que eu trouxe para mostrar para você, mamãe, para você, gestante, tentante, uma opção de comida de verdade, comida saudável, misturinhas práticas. E hoje eu vou apresentar para vocês, então, a Ana e a Lívia. Elas são donas da Bem Leve. Eu queria que tu apresentasse para nós, Ana, a Bem Leve. A Bem Leve surgiu em 2012, né, através da Gismari, a Gismari Bertoncello, nutricionista, que viu a necessidade de ter as comidas prontas e práticas, né, para os pacientes dela que não conseguiam... Sim. Durante a vida corrida não conseguiam fazer todas as orientações dela, fazer o cardápio, fazer tudo certinho. Então, ela elaborou, ela achou que seria interessante montar marmitas congeladas e aí foi evoluindo. Entrei como sócia, depois veio a Lívia, também entrou como sócia. E foi só agregando e hoje nós temos esse monte de produto. E hoje a gente está aí, com todos esses produtos e cada vez crescendo mais, graças a Deus. Olívia, o que vocês têm hoje lá na Bem Leve? Quais são as comidas? O que tem de gostoso lá? Certo. Bom, eu particularmente sou suspeita, mas eu acho tudo gostoso. Mas realmente é. Que bom. Mas assim, nós trabalhamos com as marmitas congeladas, como a Ana já falou, que são refeições prontas, servidas unitárias. Além das marmitas, a gente também tem opções de lanches, então temos salgados, doces para aquela horinha tudo ou café saudável. Da manhã. Tudo saudável. Tudo saudável, funcional, tudo é low carb, tudo sem glúten, sem lactose. Olha que bacana. Que é uma dúvida que as pessoas nos perguntam muito, né? O que eu posso comprar que é low carb? Ou o que eu posso comprar que é sem leite? Então, todos os nossos produtos são low carb, sem glúten e sem lactose. Além das marmitas congeladas e dos lanches, nós também temos sopas e os mix funcionais que estão aqui, que são misturinhas preparadas com ingredientes realmente do bem, selecionados para você poder fazer em casa a sua própria panqueca, o pão, tem pão proteico, pão palho, temos granola, a farofíssima, que é um mix de sementes também para refeições salgadas, é bem bacana. Que legal. Esqueci de alguma coisa, Aninha? Tem, a gente poderia, aqui a gente trouxe, né, alguma coisa. Sim. São os nossos mix de pão, né, tem duas opções, né, um mais temperadinho e um mais neutro. E daí como é que funciona, Ana? Coloca o ovo, 2 colheradas? 2 colheres da mistura, um ovo, 1 minuto de cada lado na frigideira e tá pronto. Aí a gente tem a opção de fazer... em comer um lanche gostoso, uma panqueca, um pãozinho saboroso, quebrou um ovo, misturou. Porque assim, a gente vê muita receita na internet e vai fazer e fica duro, fica sem gosto, fica sem graça. Então vem vocês com esses lanches, coxinha, pastel, empadinha, bolinho e tudo saudável. Às vezes a gente fica assim, é verdade? É sério isso? É tudo feito pelas... prazer em comer. Isso. Porque as pessoas ligam a alimentação saudável com sofrimento. Eu vou fazer uma dieta, vou mudar meus hábitos, vou comer mais saudável. Agora eu vou sofrer. Mas não é assim. A gente sabe que fazendo a combinação certinha, vocês já fizeram um estudo, teve uma nutricionista que pensou no cardápio, que elaborou tudo. Então tem proteínas, carboidratos, tudo pensado para levar para aquele organismo daquela gestante, daquela tentante, enfim, a quantidade de nutrientes que precisa e com um sabor maravilhoso, né? Com certeza, com certeza. Esse é o nosso objetivo, assim, tanto nesses mix quanto nas marmitas, né? A gente tem essa intenção de levar praticidade e uma comida super saborosa e saudável para casa das pessoas, né? E vocês se preocupam com tudo, né? Com a embalagem. Sim. Fala um pouquinho para nós sobre a embalagem de vocês. Isso, a gente trouxe aqui para mostrar. A nossa embalagem, ela é plástica, mas ela é BPA free, tá? Ou seja, não tem a contaminação do bisfenol, que é aquela toxina que o plástico solta quando aquecido, então
tá livre dessa toxina, né? Para manter justamente a questão da comida saudável. Então, a gente tem essa preocupação muito forte. Por isso também plástico não é de alumínio, porque o alumínio também transporta toxinas ruins para o alimento, né? Então a gente pensa assim realmente no tudo, para que mantenha a saúde, sim, em primeiro lugar, a praticidade, como a Ana falou, mas tudo muito bem elaborado para que seja realmente saboroso também. E vocês cuidam dos temperos, não vai nada industrializado? Não. O molho que vai nas comidinhas é molho feito lá dentro mesmo? Tudo feito pela nossa chefe Josi. Ela arrasa com a gente, assim, ela é sensacional. Que bacana. E ela se preocupa muito com isso, né? Com o sabor, porque hoje em dia a gente pode levar o sabor para as pessoas com temperos naturais, a gente não precisa encher de química, né? E dá sempre tudo muito certo, assim, a gente tem tido um retorno bem legal dos nossos clientes. Que bacana, com esse cuidado todo que vocês têm, obviamente o sabor e o feedback é positivo. E vocês estão ali no processo de tudo, né? Na matéria-prima, vocês cuidam tudo, a produção não é em grande escala, é tudo fresquinho, acho que isso também é um diferencial, né? Sim. Isso faz bastante diferença para a gente e para a confiança, né, das pessoas, né, em consumir. Uma coisa bacana é que somos, hoje, né, em poucas pessoas ainda na empresa, somos 5 mulheres, né, à frente de tudo, então cuidando realmente de tudo isso. A nossa produção ela é em poucas quantidades para que a comida, mesmo sendo congelada, ela chegue sempre congelada, porém fresquinha, feita recentemente. Então, todos os dias, de segunda a sexta, a nossa cozinha está funcionando, a gente está produzindo, justamente para que chegue com essa maior qualidade, assim, né? E um fato importante também que eu acho bacana levantar é justamente a questão, como a Ana já estava falando da Josi, da nossa chefe, ela realmente nos ajuda também nesse processo. A gente às vezes tem algumas, digamos, alucinações, assim, algumas ideias, que tal, vamos fazer isso e tal. Ela tem a difícil tarefa de testar realmente, fazer com que aquilo tudo fique saboroso, porque ela é chefe de cozinha funcional, ela estudou também muito para estar ali naquela posição. Ela já está desde há 8 anos, né? Desde o início na Bem Leve. Então a gente tem também essa equipe toda alinhada e com todo mundo entende o propósito da Bem Leve, todo mundo vive realmente a proposta da Bem Leve, sabe? Por isso que é tudo tão gostoso, tão maravilhoso. Meninas, eu adorei. E agora eu tenho uma dica para vocês. Se você quer dar um presente para uma gestante, o melhor presente é um kit de alimentação. Porque quando o bebê nasce, a gente não tem tempo para nada. Então aqui, ó, comprar muitas marmitas saudáveis para aquela mulher e presenteie ela, porque é o melhor presente. Porque a gente sabe que com a chegada do bebê é uma loucura, um turbilhão. E aí tem a amamentação e entra toda a questão de que produzir o leite tem que ser um leite saudável, uma alimentação saudável, então tá aqui essas opções. Eu adorei, eu espero que quem está nos assistindo também entenda e sinta a energia que elas têm e esse cuidado com a produção de alimentos. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Nós que agradecemos, foi um prazer estar aqui. Are you ready? E quando a gente fala em alimentação, na gestação, na amamentação, na introdução alimentar, é muito importante também a gente cuidar o tipo de alimento que a gente está consumindo. Então eu trouxe aqui o Thiago. Tudo bom, Thiago? Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom, Mariana. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar nos seus programas. É um prazer sempre levar informação de qualidade, falar sobre esse assunto que é tão importante, que são agrotóxicos orgânicos. Então eu queria saber
Como que hoje a gente analisa essa questão do agrotóxico na gestação? O que ele pode afetar? A gente sabe que está formando um bebezinho lá dentro daquele corpo, então quando você consome frutas e legumes, eu estou sendo saudável, mas na verdade por trás daquela aparência bonitinha, a gente sabe que tem muito veneno, né? Sim, é verdade, Mariana. O processo da gestação, se for olhar assim do ponto de vista da natureza, o agricultor ele também é um fecundador. É verdade. Né? E ele maneja algo que é o mais sagrado na natureza, que é a semente. Porque na semente está o potencial de vida, assim como das plantas, dos animais e nós, seres humanos, né, também somos fruto dessa semente. A qualidade do ser humano, assim como a qualidade das plantas, vai depender da qualidade da semente e também da qualidade de como que isso vai ser manejado. Então, dentro da agricultura orgânica, se tem todo um cuidado desse manejo, desde a seleção das sementes até todo o manejo utilizando elementos naturais, né, elementos que não poluem, não degradam a natureza e que colaboram para o melhor desenvolvimento e a vida daquela planta. Né? Quando a gente vai para uma agricultura convencional, de grande escala, de monoculturas, e que infelizmente se usa muitas sementes transgênicas e junto com a semente transgênica vem um pacote de veneno, de agrotóxico para que aquela semente ela possa germinar, se desenvolver e dar um fruto. Isso consequentemente tem uma série de problemas, né? Uma série de impactos tanto na natureza para quem produz, né, para o agricultor que está ali manejando em contato e consequentemente para quem vai consumir aqueles alimentos. No fim, esse produto ele vai chegar na mesa e vai chegar no organismo da pessoa, que vai dar algum tipo de impacto negativo. Hoje sabe-se que tem muitas consequências negativas, né, muitos problemas de saúde. Existe um dado relacionado com o autismo e o consumo de agrotóxico também? Sim. Bom, o consumo de agrotóxico, tanto na questão da gestação, que daí entra, né, todos essas possíveis desenvolvimento de doenças neurológicas, ou no caso do autismo, né, que é um distúrbio ali do neurodesenvolvimento, né, do feto, da criança. Isso, claro, é muito amplo essa discussão, né, a verdadeira origem desses distúrbios, né, dessa má formação do feto, ou, enfim, de todo o processo de gestação, né, de formação ali daquele bebê. Mas, se a gente for analisar os aspectos que os agrotóxicos causam, né, como consequência na saúde, tanto da mãe, né, e consequentemente desse feto que está se gestando ali, tem um valor muito significativo. Lógico que tem basicamente duas linhas de estudos, a gente poderia colocar assim, de pesquisas, né? Uma que coloca mais o foco na questão genética e outra que coloca um foco mais na questão do ambiente. Né? O ambiente do bebê é o útero, assim como a terra, o solo, é o útero de onde vai nascer as plantas, de onde vai germinar a semente, enfim. Então, quando se coloca algum tipo de insumo químico que vai ter alguma consequência, alguma reação, tanto na terra quanto nessa terra que é a mamãe que está ali, né, recebendo aquele bebê, formando, na verdade, aquele bebê, isso vai ter um impacto. Então, hoje já tem pesquisas já que apontam que o consumo de agrotóxico que está disseminado em muitos alimentos que nós consumimos e que às vezes a gente nem imagina que estamos consumindo, às vezes acha que o agrotóxico está só no alface, que está só no espinafre, que está só... Está em tudo, né, Tiago? Está em tudo. Por quê? Porque essas grandes monoculturas de soja, de milho, tudo a grande maioria são sementes transgênicas e que são tratadas com agrotóxicos. Alguns, infelizmente, ainda o Brasil acaba sendo o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, claro, pela extensão que é da produção, né, de alimentos aqui no Brasil, mas isso é um grande problema para a saúde e para a nossa população, né? Em especial para as mamães que estão ali
com tanto amor, com tanto cuidado, né? E aí muitas vezes escolhendo legumes, verduras e frutas, eu vou comer um morango. Morango a gente sabe que é um dos alimentos que é mais contaminado. Sim, é verdade. E daí come tomate também. Na casca tem bastante vitamina, tem bastante nutriente. E aí mais agrotóxico que a pessoa está levando, né? Sim, é verdade. Infelizmente, nas pesquisas de amostras que se faz, tanto pelo Ministério da Agricultura e órgãos que fazem esse monitoramento da utilização de agrotóxicos nas lavouras, identifica-se um grande percentual acima do permitido. Já tem um permitido. Já tem um permitido, e que já causa passa. mal. Então, essas culturas, como você comentou, morango, pimentão, tomate, se encontram 50%, 60%, 80% a mais. Você está comendo o veneno, né? Está comendo veneno. Estima-se que o brasileiro, isso lógico, é uma estimativa do volume de agrotóxicos que o Brasil consome, dividido pela população do Brasil, dá uma média de 7,2, 7,3 litros de agrotóxico por ano por pessoa. Claro que a gente não consome isso, mas é uma estimativa, muito grande, dividida, né? É muito grande. E daí a gente pensa, tem a gestação, depois tem a amamentação, que a gente sabe que o leite que a gente está oferecendo para o bebê, ele é formado, ele é feito através de tudo que a gente consome. Sim. Então, ali no leite a gente passa também. Depois a gente pensa em introdução alimentar, de ver aquele bebezinho que está recém começando com os alimentos, com o sólido, né? Comendo veneno, então realmente Sim. dá uma dor assim. Sim, é verdade. É muito importante consumir um alimento orgânico, né? E mais saudável. A gente poderia analisar da seguinte forma: se a gente olha um alimento e vê que aquele alimento tem vida, isso vai dar vida para o nosso corpo e para a mamãe, naturalmente, vai dar vida também para ela e para o bebê dela. Né? Se está já no processo de amamentação, o leite dela vai ser fruto daquilo que ela está se alimentando. Com certeza. Então, é muito importante que se faça essa seleção do que está ingerindo. Né? E principalmente o que a gente aconselha, tanto nessa parte de consumir produtos naturais, com manejo orgânico, procurar produtores locais, conhecer o produtor. Isso é muito bacana, porque você cria uma conexão com o alimento. E o alimento é o nosso combustível. Né? Se a gente tem um carro, né, que precisa de um combustível bom para funcionar e performar bem, o nosso corpo também. Ele precisa de um combustível saudável, ele precisa de um combustível adequado. E esse combustível são os alimentos que a gente vai ingerir. Então, nosso corpo precisa de vida, nós somos um organismo vivo. Então, quando a gente olha para esses produtos industrializados, a gente fez a pergunta, que vida que tem aqui nesse pacote? É verdade. Como que esse processo foi feito até chegar nesse alimento? Então, a gente vê que ali já não tem mais vida em si. E quando a gente vai para a parte daí dos legumes, é onde a gente entra nesse campo que, mesmo a gente olhando ali um produto que tem vida, que é bonito, que é grande, que é brilhante, o que realmente tem por detrás disso? Né? Como que foi produzido? Que tipo de manejo foi feito? Né? Quais produtos foram utilizados para chegar ali? Então, a gente vê uma grande diferença, não só na questão do preço que existe entre o produto orgânico e o produto convencional, mas também tem essa falsa ilusão de que o convencional, que foi tratado com agrotóxicos e venenos, ele tem um aspecto mais bonito, mais brilhante, né? Mais encantador. Né, porque ele foi tratado com uma adubação química. Mas se a gente tivesse a capacidade de analisar a vida que existe por detrás daquilo, né, a natureza em si, como que formou aquilo e como que afetou aquilo, né, a gente realmente poderia pensar melhor e rever melhor como, né, e o que a gente está se alimentando. Nossa, eu adorei as tuas informações, achei assim muito importante. O Thiago também tem uma empresa que se chama Nato Organics, ele faz entregas em Florianópolis e na grande região aqui de orgânicos. Também convido você a conhecer o Instagram deles para obter mais informações. Mas eu tenho certeza que você que está gestando, ou que está amamentando, ou que está nessa fase de introdução alimentar, já tem uma outra visão agora sobre alimentação. Thiago, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Marina. Até a próxima.
loja Divino Bebê tem fabricação própria. São mais de 10 anos de experiência no mercado de enxoval para bebês. Temos estampas exclusivas, contamos com um bordado industrial e manual e um catálogo de materiais da melhor qualidade para personalizar com carinho o sonho de cada cliente. Temos roupa especial para batismo, vestuário, móveis e decoração. Uma loja completa com produtos selecionados para atender todas as necessidades do seu bebê em um só lugar. Divino Bebê, afeto e qualidade que o seu bebê merece. A gente sabe que as mulheres gostam muito de se cuidar, de fazer tratamentos estéticos. Então hoje eu trouxe uma pessoa especialista nesse assunto. A Cariana, ela é fisioterapeuta dermatofuncional. Eu te agradeço muito por tu estar aqui conosco. Eu sei que você vai nos ajudar a responder muitas perguntas e a gente vai começar falando sobre essas mulheres que estão, por exemplo, fecharam um pacote contigo de algum procedimento estético, estão no meio de um procedimento e aí descobriram que está grávida. Estou grávida, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer de procedimentos estéticos? E bem-vinda! Ai, obrigada, Mariana. Fico muito feliz de poder contribuir com esse assunto tão rico, né? Então, isso é um assunto, é bem comum, na verdade. Acontece muito frequentemente as pacientes fecharem alguns procedimentos comigo, planos de tratamentos estéticos, e quando se vê, está grávida, né? Então, quando acontece isso, nesse caso, eu sempre peço que a paciente, mesmo que ela já faça o tratamento estético comigo frequentemente, ela dê um pause nos 3 primeiros meses. É muito importante a gente respeitar esse primeiro trimestre da gestante. Existe contraindicação de continuar o seu tratamento ou mudar o seu plano de tratamento já que estamos gestantes e continuar fazendo? Não há uma contraindicação absoluta. Mas eu, Cariana, gosto de assegurar que esse primeiro trimestre, que é um trimestre tão delicado, que o bebê, onde tudo acontece, tudo acontece, que esse bebê, esse feto está se posicionando, está se ajeitando nesse útero, né? Então, assim, não custa nada. Por quê? As alterações estéticas numa mulher que está grávida no primeiro trimestre são muito pequenas. Então, assim, não vai haver uma alteração muito grande de edema, não vai ter uma mancha, uma celulite acentuada que já não estava. Não vai sair uma nesse estria não vai também. sair. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, vamos aguardar um pouquinho, não custa nada, a gente espera a 12ª semana. Vale tanto a pena esperar um pouquinho, E vale muito a pena, não custa nada. Consciência tranquila. Consciência tranquila. Porque se acontecer algo, a gente sempre vai ficar pensando, poxa, será que era por conta daquela massagem que eu fiz? Certeza. Será que era porque eu fiz aquele exercício? E vai tentar achar um motivo em algo que podia ter esperado para não ter esse problema na frente, né? Mas depois que passou esse primeiro trimestre, aí sim, a gente começa com todos os tratamentos indicados para gestantes. E quais são esses tratamentos? O que gestante pode fazer depois desse primeiro trimestre? Então, existem uma gama de tratamentos estéticos, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com o que pode e o que não pode ser feito dentro, né, de uma paciente que é gestante, uma mulher gestante. Então, vamos começar pelas massagens. Na verdade, assim, vamos pensar nas afecções estéticas que acontecem com essa gestante. O que uma mulher se preocupa quando está grávida e vê assim, meu Deus, primeiro, o aumento de peso. É verdade. Meu Deus, será que meu corpo vai ser o mesmo depois será que volta? Né? Será que volta o meu corpo? Esse aí o exemplo, olha um pouquinho. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, celulite, né? Estria. É o terceiro ponto, a estria. Meu Deus, será que eu vou me encher de estria nessa gravidez? Os edemas e, claro, daí uma gordurinha localizada, né? Às vezes uma acne que acaba aparecendo. Então, essas são as afecções que incomodam uma mulher quando ela está grávida.
O que a gente pode fazer para controlar essas afecções estéticas? Dentre as massagens que nós temos, a gente tem a drenagem linfática, que é amplamente divulgada e muito benéfica para a mulher no período gestacional. Por quê? Ela é uma massagem que ela estimula o sistema linfático, que é um sistema nosso de defesa. Então, o sistema linfático ele é um sistema de lixeira. Todas as toxinas, impurezas do nosso organismo caem para o sistema linfático. Quando a mulher está grávida, essa barriga vai crescendo, toda a circulação de retorno fica dificultada. Então, a gente vai ter uma demora, uma lentidão ainda maior desse sistema linfático. Então, ela é muito benéfica para a redução de edemas, para a prevenção de celulites, né? Como toda mulher fica incomodada, mas principalmente não só pelo problema estético, e sim pela saúde da mulher nesse período. E depois chega no meio da gestação, a gente está inchada com umas pernas enormes, então Exato. Não precisa fazer a drenagem naquele momento correndo para resolver um problema. Pode remediar, né? Pode estar fazendo um procedimento mensal, semanal, um acompanhamento para não ficar naquele tamanho que a gente vê que muitas pessoas ficam. Exato. O edema, principalmente do segundo trimestre para frente, ele aparece, né? Ele aparece e incomoda muito as mulheres. E não só incomoda fisicamente, como ele dói. Ele diminui a mobilidade da mulher para ir e vir, né? Você também já esteve grávida, a gente sabe quanto dói o inchaço, se você incha de verdade, dói. E ele dificulta o ter ir e vir, às vezes é bem comum, aliás, as gestantes virem com o chinelo do marido, ou pegar o tamanco da mãe, que é 2 números maiores. Então, assim, isso incomoda. Então, não é só a estética, é realmente o bem-estar físico e de saúde. Além disso, um dos benefícios da drenagem linfática é o aumento da imunidade, justamente porque a drenagem linfática trabalha esse sistema de defesa, que é o nosso sistema linfático, então, consequentemente, a gente aumenta o número de glóbulos brancos, células brancas, então, aumenta as células de defesa do nosso corpo, aumentando a nossa imunidade. Nesse momento de coronavírus, eu acho assim, quase que imprescindível indicar uma drenagem linfática para a saúde física, mental e emocional de uma mulher. Nossa, amei saber o que as gravidinhas podem fazer. Tenho certeza que você tá barriguda aí ou está se preparando para ficar barriguda, agora já tem essas informações para se cuidar, para ter uma gestação saudável. E como ela falou, Kariana falou uma coisa que realmente é muito verdadeiro, assim, não é só estética, é bem-estar. E isso é o que mais a gente fala aqui no programa, que além da saúde, da parte estética, que a gente sabe, a autoestima, a saúde é fundamental. Então, muito obrigada pelas tuas informações, eu adorei. E até a próxima, né? Até a próxima, Mário.